Olá! Bem-vinda e bem-vindo à primeira aula do curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Nela, teremos como tema Literatura Infantil para quem? Meu nome é Samira Ramos, sou professora no IFMG Campus Bambuí e estarei ministrando este curso de formação continuada para vocês. Quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. E a verdade entrou-se de vivo desejo de visitar um grande palácio, e havia de ser o próprio palácio que morava o sultão Harun al-Rashid. Que fez a verdade? Vestiu-se com riquíssimos trajes, cobriu-se de joias e adornos, envolveu o rosto com um manto diáfano de seda e foi bater na porta do palácio em que vivia o glorioso senhor dos árabes. Ao ver aquela encantadora mulher, linda, como a quarto mês da lua do Ramadã, o chefe dos guardas perguntou-lhe: Quem és? Sou a Fábula, respondeu ela, em tom meigo e mavioso. E foi assim que a verdade chegou ao castelo. Falar de literatura infantil requer alguns cuidados com os conceitos que permeiam esse tema. O primeiro é a própria definição de literatura. Diferenciar o texto literário do texto não literário, ou a literatura que se escreve com L maiúsculo de literaturas menos prestigiadas socialmente, passa por questões estéticas, do uso expressivo e inovador da palavra, mas também passa pela arbitragem de diversos setores e instituições, entre eles a escola e a academia, que promovem a cada tempo o que pode ser considerado um bom livro. Mesmo os clássicos da literatura, que antes faziam referência a obras gregas e romanas, têm sua terminologia clássico derivada da palavra classes, sala de aula, conforme nos conta Marisa Lajolo. Por outro lado, quando sabemos que os cânones literários são formações arbitrárias, construídas socialmente, passamos a observar que há cânones em todas as áreas. E há cânones pessoais também. Quais são os livros que marcaram a sua história? Todos eles figuram entre as principais obras da literatura mundial? A literatura infantil, por sua vez, foi considerada por muitos como um subgênero, uma literatura menor. Isso se dá principalmente por sua relação utilitária com o processo pedagógico. No entanto, conforme a Nelly Novaes Coelho afirma, a literatura infantil é, antes de tudo, arte. E como toda mudança acelerada pelas tecnologias da informação nas últimas décadas, a literatura, de forma geral, passa por transformações profundas. O papel e a linguagem já não são as únicas fronteiras dessas obras. Vivemos um período de plurimedialidade, em que o texto escrito divide espaço com pop-ups, podcasts, vídeos curtos, obras digitais. Chegamos ao ponto em que temos que educar as pessoas naquilo que ninguém sabia ontem e prepará-las para aquilo que ninguém sabe ainda, mas que alguns terão que saber amanhã. Reproduz Annelise Novaes Coelho a frase da Margaret Mead. Esperamos que ao final deste curso possamos nos sentir um pouco mais preparados para essa tarefa tão importante. E para darmos um passo ao futuro, primeiro a gente precisa voltar um pouco ao passado. A literatura infantil surgiu no século XVIII na Europa, junto com a própria concepção de infância. Como poderão ler na apostila, toda a transformação econômica e social reverberou na própria definição de família e no papel de cada um de seus integrantes. Na família burguesa, os interesses do núcleo familiar e a privacidade passam a ser valores importantes. A mãe assume o cuidado da criança, antes relegado aos servos, às amas de leite. Cria-se a ideia de um vínculo materno e, por sua vez, restringe-se a criança a essa vida privada. E se a criança sempre existiu, a infância foi inventada. E com ela, todo um aparato científico que justificava a retirada da criança da convivência com a comunidade e com o mundo adulto, e a literatura infantil
passa a ter um papel fundamental em formar a criança, mas também em religá-la a esse mundo adulto. Então, eles retiram, mas ao mesmo tempo a literatura retorna a criança ao mundo adulto. Entre as famílias proletárias, no entanto, essa mudança não foi tão bem recebida. Necessitou-se criar estímulos para a criança pudesse ser distinguida do adulto, excluída do mundo do trabalho, quando isso afetava a renda familiar de uma forma brusca. E se a visão da infância que se consolidou, podemos perceber que as representações de criança que nós temos hoje na nossa cultura ainda são apoiadas nos ideais burgueses, enquanto as infâncias que a gente conhece são múltiplas. Nós não podemos falar de uma infância, mas de infâncias, inclusive no Brasil. E se o livro infantil é um artefato burguês, ainda elitizado, e a escola se torna um lugar privilegiado para dar acesso a essas diversas infâncias, as ribeirinhas, as quilombolas, das periferias, há uma experiência artística de formação humana que vai sendo trazida pela literatura. E como nós, professores, podemos lidar com esse objeto tão complexo, sem restringir a funcionalidade temática, explorando todas as potencialidades do livro? O primeiro passo, com certeza, é conhecer a história dessa literatura, que é o tema da nossa próxima aula. Não deixem de ler a apostila de apoio e responder às atividades do nosso fórum, e é sempre um grande prazer tê-los aqui. Até a próxima aula.